Olá, muito boa noite, amigas e amigos internautas de Ideal Espírita, Davi Ascenso, nosso querido companheiro, que está sempre aí à frente, responsável por esta programação aos domingos. Desejamos a você o nosso fraterno e carinhoso abraço, onde tem nos proporcionado, desse modo, esta transmissão pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba, onde estamos assim dando início a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Abordando hoje o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, dentro do subtítulo O Maior Mandamento, onde ali Kardec nos coloca para nossas íntimas reflexões os itens 1 ao 4. Portanto, que o nosso Pai Celestial, sob a proteção do bondoso e querido Jesus e dos amigos espirituais, nos guarde e nos mantenha em sua infinita paz. Diz a narrativa bíblica de São Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 até o 40, que os fariseus, sabendo que Jesus havia emudecido aos saduceus, e quando ali se reuniram, um deles, que era doutor da lei, no intuito de tentá-lo, propôs-lhe a seguinte questão: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E tendes um segundo, semelhante a esse, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E completa o meigo nazareno dizendo que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E segue o evangelista e apóstolo de Jesus, descrevendo agora no capítulo 7, versículo 12: Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. E São Lucas também escreve no capítulo 6 de seu evangelho, no versículo 32, dizendo: Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E no capítulo 18, versículos que vão de 23 a 35 de São Mateus, Jesus conta uma parábola, dizendo que o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas de seus servidores, onde ali apresentaram-lhe um homem que lhe devia 10.000 talentos. Bem, meus amigos, apenas como um título de informação, o talento era uma moeda cunhada em ouro ou prata naquele tempo, que era utilizada no Império Romano como a maior unidade de sistema monetário. Assim, um talento, para termos esta ideia, equivaleria por volta de 60.000 reais hoje. Portanto, o rei deveria receber aproximadamente ali 600 milhões de reais. Não é pouco, não é? Agora, já o denário, nós vamos até citar depois, muito falado na época de Jesus, era também uma moeda em prata, mas de menor valor monetário. Hoje, em reais, o denário equivaleria por volta de 84 centavos, com a cotação atual do dólar, uma quantia muito ínfima, irrisória para a época. Pois bem, e como aquele homem da parábola não tinha como pagar,
o que fez o rei? Ele mandou que vendessem a sua mulher, os seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. E o servidor, atirando-se aos seus pés, clamava dizendo: Senhor, tende piedade de mim, um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou aquele servo e lhe perdoou a dívida. Mas o servidor logo acabou encontrando um de seus devedores, após ele deixar a presença do rei, que lhe devia 100 denários. Lembram, né, que denários é uma moeda em relação ao talento bem menor, denário. Então lhe devia 100 denários. E segurando pela garganta, quase a estrangulá-lo, dizia com muita ira: paga o que me deves, pague o que me deves. E o devedor, porém, ajoelhando-se aos seus pés, clamava dizendo, da mesma maneira que ele fez com o rei: tende piedade de mim, tende paciência comigo, e eu lhe restituirei tudo o que lhe devo. Então, mas com um marcante desprezo e inclemência, ele então mandou prendê-lo, até que pagasse toda a quantia, que era aqueles denários. Bem, nisto, os outros servidores que ali estavam, sabendo daquele acontecimento, extremamente aflitos, informaram o rei sobre o ocorrido. Então o Senhor, tomado de profunda indignação, notificou aquele servidor que viesse até a sua presença, dizendo: mau servo, eu havia lhe perdoado tudo o que me devias, porque tu me pediste. Quer dizer, o rei não negou a ele, perdoou a dívida. E aí ele continua: você também tinha o dever de perdoar a dívida daquele servo, tendo piedade com ele, assim como eu tive de ti, considerando que a dívida dele era bem menor que a sua. Então o Senhor, tomado de justiça, o lançou na prisão, até que ele pagasse tudo o que devia. Dentro da nossa doutrina, dentro da visão espírita, é a lei do retorno. É lei de causa e efeito. Então nós temos que fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. É a lei do maior mandamento, do amar ao próximo como a si mesmo. Então é assim que meu Pai, que diz que está no céu, vos tratará, como está dentro do Evangelho. Porque se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra um de vós, temos que perdoar. É assim que o Pai, que nos olha, que nos trata de igual para igual, nos tratará. Porque seria muita injustiça. Então, as faltas devemos perdoar contra aqueles que talvez tenham feito para nós. Bom, desse modo, meus amigos, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que tomado por medida, ou tomando, melhor, por medida, é fazer aos outros aquilo que desejamos que os outros façam por nós. É aquilo, que nós podemos até aplicar dentro do nosso provérbio, do nosso ditado popular. É o toma lá da cá.
Uma mão lava a outra. Mas se aplica de uma forma mais singular, mais nobre é isso. Fazer ao próximo o que queremos que ele nos faça. É dando que se recebe. Pois a gente se meditarmos melhor, se pararmos para pensar, que direito nós poderíamos exigir das pessoas um melhor procedimento? Tendo conosco mais respeito, querendo mais indulgência, benevolência, devotamento, quando na verdade não fazemos para com essas pessoas, com eles. Você quer para você, mas você quer para o seu próximo? É empatia. Se colocar no lugar dele. Será que ele se sentiria ofendido? Será que ele se sentiria oprimido se eu estivesse ali lhe cobrando algo que não merecesse tanta, às vezes, uma opressão sobre ele? Então, a prática dessas máximas, meus amigos, ela tem por objetivo a destruição do egoísmo que ainda está intrínseco dentro de cada um de nós. Então, quando conseguimos adotar por regra de conduta a base de nossas instituições, os homens então compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Então, não mais haverá ódios nem dissensões, mas o quê? Tão somente união, concórdia, benevolência mútua. Esses dias ainda poderemos gozar uma plenitude, mas ainda falta muito caminho para que nos ajustemos uns aos outros. Então, amar o próximo como a si mesmo é, sem dúvida, um dos maiores mandamentos deixados por Jesus a toda criatura humana, como condição básica e intransferível para assegurar o verdadeiro papel de cristão e homem de bem. Não fala lá no Evangelho de Kardec, o homem de bem? Como almas que ainda estamos endividadas ou endividados, espíritos que somos ainda matriculados nesta abençoada escola e oficina terrena de aprendizado e correção espiritual. Mas a questão é, perguntamos, né? Quem é o meu próximo? Pela parábola, do bom samaritano, próximo é o que necessita dos nossos serviços, da nossa palavra, lembra da parábola? Dos nossos cuidados, da nossa misericórdia, da nossa proteção. Quem tem verdadeiramente amor auxilia o seu próximo com tudo o que lhe for possível ajudar. Tudo o que estiver ao seu alcance. Então, nas palavras de Emmanuel, um espírito amigo que auxiliou o médium Chico Xavier, ele diz que o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Ele prossegue, no lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública é o irmão ou o amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social é a criança e o doente, o desesperado e o triste. As afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano é o adversário, e o colaborador, o inimigo declarado e o culto, ou ainda o associado de ideias que nos surgem por instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e ajudar. A partir
dessas belas, então, instruções oferecidas pelo Espírito de Emmanuel, então surgem aquelas perguntas ou seguintes questionamentos, né? Você realmente se ama? É o amor a ti mesmo. Quanto é este amor? Qual é a dimensão deste amor? Você tem amado também o seu próximo? Veja, né? A gente tem que... Não é uma palavra em vão, algo ao léu que nós devemos apenas ler, mas precisamos meditar profundamente. Então, quanto é este amor? Quanto vale? Você tem amado o próximo como a si mesmo? Então, a verdade é que há mais de 2000 anos ainda não aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Temos o que é representado mais a letra que mata do que o espírito que vivifica. Ou seja, meus amigos, muito conhecimento e pouca ação. Vamos lembrar do que Jesus nos recomendou através da doutrina dos espíritos. Muito se pediria àquele que muito recebeu, não é? Quanto mais conhecimento, quanto mais talentos. Porque o talento não se resume só naquelas moedas, mas aquilo que nós adquirimos por experiência no caminho da vida, os sentimentos que enriquecemos, as virtudes que conquistamos, não é? Entendemos assim que quanto mais recebemos o ensinamento das esferas superiores, maiores se tornarão nossas responsabilidades. É natural. Pois a doutrina nos mostra com clareza o que devemos ou não fazer e quais devem ser nossas atitudes para com os nossos semelhantes. O espírita, portanto, ele não pode alegar ignorância e falta de conhecimento, nem tampouco procurar justificativas e desculpas a cada erro que comete. Deve, ao contrário, lutar contra as suas imperfeições, mazelas, procurando melhorar-se quanto possível. Então, nós somos chamados à responsabilidade por possuirmos uma maior cota de conhecimento. Para aquele que ainda está seguindo passos mais lentos, estão na nossa vanguarda, vamos dizer que ele mereça um desconto, vai. Mas aquele que já sabe, não pode fugir daquilo que abraçou. Aqui, meus amigos, para melhor ilustrarmos essa verdade, transcrevemos a seguir uma parte, do conto ditado por Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, onde conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos onde nasceria o livro, onde surgiria o livro dos Espíritos, certa noite recolheu-se ao leito e ficou ali impressionado com um sonho de Lutero, de que tinha tomado notícias. Então, comovido, o codificador da doutrina espírita durante o repouso, viu-se também fora do corpo em singular desdobramento. Então, junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de chofre, ou seja, de momento, a uma nevoenta região onde gemiam milhares de entidades, criaturas em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição ali casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Então, atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu, espantado: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles informou o guia solícito. Conquanto responsáveis, eles desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os
a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que resgataram perante a lei. E os imperadores romanos? Prosseguia perguntando ali Kardec. De certo padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade? E a resposta veio novamente a ele. Nada disso. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico, à beira da remissão. Aí Kardec, ouvindo, ele prosseguiu perguntando: acaso andarão presos nesses vales sombrios? Tornou ele perguntar como visitante ali. Os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? Ele perguntou: são os algozes? Aí respondeu: de nenhum modo, replicou aquele lúcido acompanhante. Os carrascos, os seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade: Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse então uma nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Então veja que ninguém foge da lei que governa toda essa esfera planetária, dentro desse imenso universo em que nós estamos mergulhados. Prosseguindo então. Então dize-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e impressões me cortam a alma? Então o orientador esclareceu, imperturbável a Kardec assim: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educado quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos e infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Então, chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento. Da obra em andamento. E que figura como sendo a questão de número 642 do Livro dos Espíritos. É a obra de Kardec, Então Kardec perguntou: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, responderam os guias espirituais a ele. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. A gente resume dizendo que não basta apenas não fazer o mal, mas precisamos fazer o bem. Ah, mas eu não fiz mal nenhum. Mas você fez o bem?
Não adianta ficarmos sentados, gente, numa poltrona, sabendo de que Deus já nos deu o código moral, o evangelho, o conhecimento, se não praticarmos. Não vamos praticarmos na sua essência, na sua integralidade. E não somos capazes, mas vamos começar o beabá, né? Que já deveria ter se iniciado há muito, muito tempo. Então a lei de Deus estabelece deveres diante do Pai. E para com o próximo, sendo a base de toda a lei, amar o próximo como a si mesmo. Relaciona o amor ao próximo como com o amor que a pessoa tem dela mesma. Então, para dar o amor ao próximo, ela tem que dar desse amor que está dentro dela. Senão, como que vai fazer? Ou seja, a medida com que devemos amar o próximo é a mesma com que nos amamos. Por quê? Vamos analisar. Se não tenho um amor próprio, se eu não sou feliz, se eu não tenho carinho por mim, se eu não tenho respeito, se eu sou uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que sempre odeio aqueles que me cercam, não são benquistas, né? Se não tem este amor próprio, como que eu vou amar o meu próximo? Isto não será possível. Por outro lado, se tem o amor egoísta, da mesma forma não há lugar para o amor ao próximo. Se nós queremos só para nós, isso não se transporta para o nosso semelhante. Vamos percebendo tudo isso. Então, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo seletivo, viu? Além do nosso egoísmo pessoal, individual, há o egoísmo seletivo. Onde que? Somente eu irei a amar pessoas do meu círculo de afinidade e de amizade. Nós selecionamos aqueles que devemos amar. Lembrando Chico, quando ele, dentro do seu trabalho, que ali, inúmeras vezes, cercados daquelas pessoas que partiam de inúmeras cidades, capitais, ele não olhava se procedia, se a pessoa era culta ou não, pobre ou rica. Ele não selecionava ninguém. Então ele seguiu o exemplo de Cristo. A única seleção que ele detinha era o amor a todos, sem distinção. Então, de igual maneira, eu não consigo amar, não conseguirei amar o meu próximo. Daí, meus amigos, a meta a ser alcançada. Estender o círculo de amor além do núcleo de parentesco e amizade, rumo à fraternidade universal. É tudo uma coisa só que precisamos. Não é ficar ali só entre aqueles que nos fazem o bem. Que diz a Jesus, né? Fazer o bem a que nos fazem bem é muito fácil, mas amar os nossos inimigos é mais difícil. Há um capítulo especial sobre isso. Então, pela reencarnação, somos solidários no passado e no futuro, em que as relações se perpetuam no mundo espiritual e no corporal. A fraternidade, ela tem por base as próprias leis da natureza. A caridade e a fraternidade, que elas se tornam uma necessidade social. Não há como fugirmos dela. Não há. Somente o progresso moral ela pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando um freio nas más paixões. Somente ele pode fazer com que reine a concórdia, a paz e a fraternidade entre os homens. Assim, a fraternidade ela não está mais circunscrita a alguns indivíduos que o acaso acaba reunindo durante a duração efêmera da vida. Não, ela é perpétua, como a vida do espírito, universal como a humanidade, que constitui uma grande família em que todos os membros são solidários uns com os outros, qualquer que seja a época em que
viveram. Recordando Maria de Nazaré, diante da cruz e do angustiante suplício de seu filho amado, né? Em meio de algumas mulheres ali compadecidas, que lhe acompanhavam um angustioso transe. Então Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se com João Evangelista, que lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Então Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos ao pé da cruz buscaram a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento, que era sua mãe e João Evangelista. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte em aflição diante da serenidade daqueles olhos de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge ali de suas dores, mas como que se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus. Replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-lhes de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria então envolveu-se no véu de seu pranto doloroso. Mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo, o encerramento, de todo egoísmo, e que no santuário de cada coração, do coração de cada um de nós, deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Ali, então, ao dirigir-se à mãe e ao discípulo João Evangelista, então Jesus estabelecia novas relações de amor entre os cristãos, que vai muito além da necessidade de resolver um problema familiar. O intento, meus amigos, era o quê? Era de entregar o discípulo a Maria, a sua mãe, atribuindo-lhe uma nova missão materna para com todos nós, fraternidade de Maria. Então, a fraternidade desta mãe querida, Maria, está nas novas relações de parentesco e de amor entre os cristãos de todo mundo, em que se desenvolvem sentimentos de afeto próprio dos irmãos de sangue, o laço de união entre os homens, de amor ao próximo. Estão compreendendo tudo? E Jesus ele queria dizer o seguinte: que o amor não se restringia apenas ali, entre a afetividade que João Evangelista sentia e pelos laços ali que uniam consanguíneos a sua mãe, mas que ele devia espargir, ele devia se desenvolver, ele devia se desabrochar em todas as criaturas que ao nosso redor estivessem, como uma família universal. Então, com a chegada de João Evangelista, que abraça Maria na hora extrema de Jesus, o Mestre
nos deixa uma lição sobre o verdadeiro parentesco e a vida após a morte. Ao apontar João e dizer à própria mãe, eis aí o teu filho, Jesus dá a Maria uma chave para libertar o próprio coração pela perda de um ente querido. Olha que coisa bacana, maravilhosa, né? Jesus lhe dá à sua mãe a compreensão de se libertar. Muitas vezes os sofrimentos que ainda temos, às vezes, pela perda de um filho querido. Às vezes a mãe que perde o seu rebento ainda na infância. E elas dizem, como que farei? Aí tem a consolação onde filhos de outras mães pelo mundo podem completar o seu coração. Pode abrigar o seu coração novamente, dando lugar. Então, veja que ensinamento precioso que o Mestre nos dá. Então, Jesus dá esta chave a Maria, para nós entendermos, pelo próprio coração, a perda, muitas vezes, um familiar. É o desapego que ele diz ali. Num olhar mais profundo, ele quer mostrar que o seguimento de Jesus para fazer parte de sua família ultrapassa os laços de parentesco, pronto. Que a verdadeira família espiritual, o amor ao próximo como nós mesmos, está na família universal, encarnada e desencarnada. Então Jesus inaugura uma nova família, constituída não mais do sangue e dos laços de parentesco, um valor absoluto nas sociedades mais antigas, e sim daqueles que se juntam, desculpem, que se juntam ao redor de Jesus para fazer a vontade do Pai. Ensina que até Maria, a criatura mais estreitamente ligada a Jesus pelos laços de sangue, pela maternidade, ela teve que elevar a ordem mais alta dos seus valores. Assim, Jesus nos ensinou a realidade do amor a Deus, do Deus amor, e também a caridade, que é amor ao próximo em ação, como maior dos mandamentos. Aí está, então, a razão do nosso texto de hoje, o maior mandamento. O Mestre ele quis mostrar que, ao perder um filho, uma mãe, ele ganha a humanidade inteira de próximos, que dissemos há pouco, não é? Por quem pode fazer o bem, a mãe de todos. O pai, a mãe, os filhos ou parentes próximos são sempre obras de amor inadiáveis, a primeira escola da caridade. Mas o lar será sempre o início do trabalho para que o espírito chegue ao amor universal. É a célula, né? É o berço onde ali nós vamos, ou seja, um cadinho, onde vamos preparar e desenvolver todas as nossas habilidades, as virtudes, para ali desenvolver em torno de nós, que são os irmãos de sociedade. Então, eis o sentido de enxergarmos a todos como irmãos. Verdadeiro parentesco espiritual. No processo de transição planetária, reconhecemos que o amor e o bem em ação sempre serão uma necessidade impostergável para alvorecer de um mundo regenerado. O amor, ele resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, que diz lá no Evangelho. A Terra, o nosso planeta, nosso orbe de provação e de exílio será então purificada pelo fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Quando nós falamos em amor, não é amor no sentido do mundo, o amor vulgar.
Mas onde está o quê? Intrínseco todos esses valores que é conquistado a duros sacrifícios. Abnegação, devotamento, tudo que dissemos. Há um conjunto do amor ao próximo, até amar os inimigos, mede-se a evolução moral de onde decorre o grau da perfeição. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras, lhe disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Entendemos assim, nas palavras de Jesus, que ser perfeito como o Pai Celestial não é aplicar de repente aquilo que ele representa para nós. Isso seria impossível. Mas precisamos nos espelhar através dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, que nós precisamos de quê? Começar a praticar o bem. Sedes perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celestial, é traduzir que nós precisamos caminhar, precisamos encetar, ainda que tarde, para que nós não fiquemos marginalizados no caminho dos erros, das sombras, da ignorância. É seguir a rota traçada do Evangelho de Jesus, que há mais de 2000 anos foi plantada nesta pátria cruzeiro. Deixo aqui minhas saudações, o meu carinho, minha alegria de estarmos juntos nesta noite, nesta live, a todos os amigos que puderam nos acompanhar, a minha gratidão, desejando que, depois que tudo hoje aqui refletimos, possamos na nossa vida de relação, na vida diária, fazermos aquele esforço de que este amor que Jesus quer do próximo, queiramos que se estenda ao nosso semelhante, comece a partir de cada um, do templo que habita em cada coração. Então, que Jesus nos ampare, nos guarde, que o Pai amado nos mantenha sempre em sua divina paz. Muita alegria em seus corações e uma semana abençoada. Até uma próxima. Fiquem com Deus.